Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam ótimos. Vamos então para mais um desenho de estudo. É um desenho de estudo muito interessante, que é o estudo de coorte. É também chamado de estudo longitudinal. Nesse desenho de estudo, a gente acompanha os participantes até chegar a um desfecho. Então, imaginem só que a gente está querendo verificar, por exemplo, se a quantidade de pasta que a criança ingere quando ela tem aproximadamente 2 a 4 anos de idade, se essa quantidade de pasta que a criança ingere está associada com a ocorrência de fluorose na dentição permanente. Então, a gente vai ter que investigar essas crianças nessa idade, né, as crianças escovando os dentes nessa idade, e vamos verificar, né, ao longo do tempo se as crianças que ingeriam uma maior quantidade de pasta desenvolveram fluorose no futuro. Então, é um estudo que a gente vai acompanhar os participantes até acontecer o desfecho. Deu para entender? Então, a gente vai partir sempre da causa, que nesse caso desse exemplo que eu mostrei para vocês, seria a quantidade de flúor que a criança ingere, em relação ao desfecho, que é a ocorrência de fluorose na dentição permanente. Assim, a gente pode considerar o estudo de coorte como um estudo longitudinal observacional. Então, nesse estudo, da mesma forma que no estudo de caso-controle, da mesma forma que o estudo transversal, o estudo de coorte não existe intervenção do pesquisador. O pesquisador apenas observa os dados. Então, é um estudo longitudinal observacional, cujo objetivo é medir a incidência de determinada doença ou condição de saúde. Nesse ponto, eu quero fazer um paralelo com vocês sobre o que é prevalência e o que é incidência. A prevalência é o número de casos que nós temos naquele momento. Incidência é o número de casos novos. Então, como no caso do estudo longitudinal, a gente ainda não tem o desfecho, tudo o que acontecer de desfecho a partir do primeiro dia de acompanhamento, a gente chama de incidência de novos casos. Então, aqui está um diagrama esquemático de um estudo de coorte. Então, vamos lembrar daquele exemplo que eu passei para vocês no primeiro slide. Então, nós temos no estudo de coorte um grupo de expostos, que no caso eu dei o exemplo de pessoas com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos um grupo de não expostos, que no exemplo eu coloquei crianças, a gente pode parear, mesma idade, mesmo sexo, né? E sem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai acompanhar esses dois grupos de criança ao longo de um tempo, o tempo escolhido pelo pesquisador. Esse tempo pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende muito do desfecho, o tempo. E aí a gente vai verificar, ao final desse tempo de acompanhamento, desse período de acompanhamento, qual foi o percentual de crianças que ficou doente no grupo de expostos e não doentes no grupo de expostos. E no grupo de não expostos, qual foi o percentual de crianças doentes, ou seja, que apresentaram trauma, e qual foi o percentual de crianças que não apresentaram trauma. Vou apresentar para vocês um estudo coorte que a gente fez. Esse estudo, gente, foi um TCC, foi o trabalho de conclusão de curso da Joana Ramos Jorge, que é a minha irmã, que hoje é professora lá da UFMG, da área de odontopediatria. Quando ela concluiu o curso dela de odontologia, ela defendeu o TCC dela com esse artigo, que eu acho esse artigo muito lindo e ilustra muito bem o que a gente está falando aqui sobre estudo de coorte. Então, o título do estudo é Grau de Ansiedade em Crianças com e Sem Dor de Dente. Uma avaliação prospectiva, longitudinal de acompanhamento. Então, qual que foi o objetivo desse estudo? Foi monitorar os níveis de ansiedade em crianças com e sem experiência prévia de dor de dente por um período. Então, olha para vocês verem como é que o tempo de acompanhamento varia muito, né? Nesse caso, foi um período de 6 consultas odontológicas consecutivas. Então, foi feito um estudo longitudinal
com 167 crianças que eram tratadas quando ela estava fazendo o estágio supervisionado, ela atendia essas crianças em uma escola. Então, os níveis de ansiedade foram avaliadas em crianças sem dor de dente e com dor de dente. Então, qual que foi a exposição nesse caso? Foi a dor de dente. Então, existia um grupo de expostos, que eram crianças com dor de dente, e um grupo de não expostos, que eram crianças sem dor de dente. E aí, essas crianças foram monitoradas ao longo de 6 consultas consecutivas. A ansiedade dessas crianças era medida por um teste chamado teste VPT. É um teste que avalia a ansiedade odontológica em crianças. E aí, ela encontrou que a ansiedade das crianças diminuía ao longo das consultas e que, ao final, por volta da 5ª consulta, mesmo aquelas crianças que já tinham passado pela dor de dente, que já tinham sentido dor de dente, ou seja, as crianças que eram expostas, o nível de ansiedade delas era igual àquelas crianças que nunca tinham sentido dor de dente. Então, assim, nas primeiras consultas, a ansiedade da criança do grupo de expostos, do grupo das crianças que já tinham sentido dor de dente, era altíssimo. Crianças que já tinham sentido dor de dente tinham um nível alto de ansiedade nas primeiras consultas. Porém, ao longo das consultas, quando chegou na 5ª consulta, esse nível de ansiedade se igualou às crianças que nunca tinham sentido dor de dente. Isso por causa de várias razões, né? Principalmente porque a criança já se acostumou, já ambientou, já acostumou com o profissional. Então, isso foi um estudo assim, que foi super badalado, porque foi um estudo que não existia ainda um estudo longitudinal de acompanhamento de ansiedade infantil no ambiente odontológico. Então, foi um estudo muito bom e que demonstra muito bem o que a gente está fazendo aqui, a nossa aula. Assim, gente, existem 2 tipos de estudo de coorte. Existe o estudo que a gente chama de estudo de coorte prospectiva e o estudo de coorte retrospectiva. Qual que é a diferença entre as duas? Vamos ver agora nos próximos slides. No estudo de coorte prospectivo, o investigador começa a acompanhar os participantes no momento da exposição. Então, o investigador faz a observação de grupos de exposição e de não exposição e acompanha esses 2 grupos até a ocorrência do desfecho. Então, nesse caso, o desfecho ainda não aconteceu. Então, um exemplo muito interessante são aqueles estudos de avaliação de mortalidade em recém-nascidos. Então, o bebê, por exemplo, uma exposição, que é o peso ao nascer, menor que 2.500 gramas, são os bebês de baixo peso, então são os bebês expostos. E maior ou igual a 2.500 gramas são os bebês não expostos. Então, aí é feita uma investigação desses bebês ao longo de uma semana e é avaliado qual a taxa de mortalidade nos 2 grupos. Então, é verificado será que o grupo de bebês de baixo peso vai apresentar uma maior taxa de mortalidade? Então, essa aqui é a pergunta. E o estudo de coorte retrospectivo? Onde o investigador vai atuar? O investigador vai atuar ao final do estudo. Então, no estudo de coorte retrospectivo, o investigador atua, ele vai fazer uma observação do desfecho e vai buscar a exposição. Nesse caso, o desfecho é a prematuridade e a exposição principal é o uso de cocaína durante a gravidez. Então, o investigador, ele vai lá, vai medir se o bebê nasceu prematuro ou não prematuro. Esse é o desfecho. E vai investigar a exposição da cocaína, a cocaína, né? O uso de cocaína durante a gravidez. Porém, para ele fazer esse estudo, ele tem que ter um acompanhamento dessa gestação desde o início de forma muito criteriosa. Então, não corre o risco de ter um viés de memória, como no estudo de caso-controle. Na verdade, quando você faz um estudo de coorte retrospectivo, os dados foram coletados de forma prospectiva, os dados todos já foram coletados.
a gente não busca fontes de informação por meio de lembrança da mãe. Ah, mas quanto que você usou? Quais os dias da semana que você usou? Não existe esse tipo de pergunta. No coorte retrospectivo existem informações concretas a respeito da exposição. Essa é a diferença principal para um estudo de caso-controle, do coorte retrospectivo para um estudo de caso-controle. Quais são as vantagens de um estudo de coorte? Primeiro, a qualidade dos dados produzidos é excelente, porque você coleta as informações no momento que elas vão acontecendo. Imagina só no estudo transversal ou no estudo de caso-controle, que a gente observa, por exemplo, uma criança com cárie e vai perguntar para a mãe, mas quantas vezes quando que você começou a escovar o dente da sua criança? Muitas vezes a mãe não lembra qual é a idade da criança, né? Se você estiver fazendo um estudo de coorte de cárie dentária, no momento da escovação, você tá junto com a mãe perguntando para ela quantas vezes você escova hoje, quantas vezes você escova o dente do seu filho por dia. Então, é totalmente diferente, porque não tem o problema do viés de memória. Então, o viés de memória é totalmente reduzido nos estudos de coorte. Um outro fato super importante é que a ordem cronológica entre a exposição e o desfecho é claramente identificada. No estudo de coorte, a gente tem certeza absoluta que a exposição aconteceu antes do desfecho. No estudo de caso-controle, a gente não tem essa certeza, muito menos no estudo transversal. Não tem como a gente ter certeza que a exposição aconteceu antes do desfecho, como vocês viram nas aulas passadas, né? E quais são as desvantagens do estudo de coorte? A dificuldade operacional, vocês podem imaginar o quanto é caro um estudo de coorte, a gente acompanhar um estudo ao longo do tempo, não é tarefa fácil, né? Claro que nem todos os estudos têm um tempo muito longo, mas mesmo assim é um estudo muito mais difícil de ser realizado. Existe uma perda muito grande, aqui no último item tem até falando que abandono da coorte pelos participantes. Então, muitas vezes chega ao final do estudo, vários participantes já abandonaram o estudo, não querem voltar para fazer novos exames e tal. Muito difícil. Isso eu acredito assim que é o mais difícil de um estudo de coorte, é você conseguir manter os participantes até o final do estudo. O custo é muito elevado, é inviável para investigar doenças raras. Imagina se a gente está querendo investigar um desfecho ao longo dos anos, pegando pela exposição. Então, vamos imaginar que eu quero investigar câncer de pulmão. Então, eu pego pessoas fumantes, pessoas não fumantes e vou acompanhando essas pessoas ao longo dos anos, até verificar o desfecho. Primeiro, eu tenho que pegar um grupo muito grande de participantes. Não existem estudos assim, mas é feito por uma equipe muito grande. E essa equipe investiga, assim, são 50 mil pessoas para cima, para conseguir investigar o desfecho que são as doenças raras. Então, essa amostra grande, ela acaba aumentando a complexidade, né, do estudo. É muito mais difícil a gente conseguir investigar de uma maneira criteriosa, quando a gente tem uma amostra muito grande, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco também a qualidade do estudo. Tem que ter uma equipe muito bem preparada. Aqui no Brasil, existe uma coorte muito famosa, que é a coorte de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, que vale a pena depois vocês acessarem, para vocês entenderem como que é o esquema que eles fazem, como é organizado. Existe um prédio só para trabalhar nessa coorte de Pelotas. Então, são várias doenças que são investigadas desde o nascimento do bebê até a vida adulta. É muito interessante. Então, vale a pena depois vocês darem uma olhada. E o que a gente mede, né, nesses estudos de coorte? No estudo de coorte, a gente vai comparar o risco de doença nos grupos de expostos e no grupo de não expostos. Então, pensa assim, a gente vai avaliar o risco no estudo de coorte de apresentar doença. Risco do grupo de expostos apresentar a doença e do grupo de não expostos apresentarem a doença. E aí, a gente vai estabelecer as medidas de incidência quando a gente fornece essa medida do risco da doença. E como que a gente faz essa avaliação do risco da doença? Vamos ver nos próximos slides.
Vamos, então, observar essa tabelinha 2 por 2. Então, na coluna a gente tem presença de doença e ausência de doença, o total. Nas linhas a gente vai ter exposição e não exposição. Então, o que significa a letrinha A? Significa que a gente tinha um grupo de pessoas expostas e que ao final do estudo apresentaram a doença. A letra B significa que existia um grupo de pessoas expostas que ao final do acompanhamento não apresentaram a doença. Então, nós temos A mais B é o total de indivíduos expostos ao início do estudo. O que significa a letra C? São as pessoas não expostas, mas que ao final do estudo apresentaram a doença. E a letra D significa pessoas não expostas e que ao final do estudo não apresentaram a doença. Então, C mais D significa pessoas que não foram expostas à doença. Quem são as pessoas doentes? A mais C. Quem são as pessoas não doentes? B mais D. A amostra total é composta por A mais B mais C mais D, certo? Então, vamos pensar aqui. O que é risco? Risco é a probabilidade ou a incidência da doença nos expostos, e nós vamos também observar o risco, que é a probabilidade ou incidência da doença nos não expostos. Então, o que é risco de desenvolvimento da doença no grupo de exposição? É o A sobre A mais D. O que é o risco ou a probabilidade da doença nos não expostos? É o C sobre C mais D. Se alguém não entendeu, eu peço que me comunique, tá? Que a gente pode marcar um encontro para explicar isso aí. Então, pessoal, a gente vai chegar à conclusão de que determinada exposição apresenta um risco de levar ao desfecho quando a gente faz uma divisão entre o risco dos expostos sobre o risco dos não expostos. E o que é risco dos expostos? É A sobre A mais B. E o que é risco dos não expostos? É C sobre C mais D. Então, o risco relativo é exatamente A sobre A mais B sobre C mais D. Então, quantas vezes é maior o risco de desenvolver a doença entre os indivíduos expostos em relação aos não expostos? E aí nós vamos encontrar um número. Esse número pode ser maior que 1 ou menor que 1, como a gente vai ver no próximo slide. Então, substituindo as letras A, B, C e D por números, a gente encontrou um risco relativo de 1,22. Se a gente encontrou esse risco relativo de 1,22, significa que o grupo de expostos, pessoas participantes do grupo de expostos, ou seja, vamos imaginar cigarro e câncer de pulmão. Fumantes apresentam 1,22 maior risco de desenvolver câncer de pulmão do que não fumantes. Então, dando o exemplo do fumante e não fumante. Mas pode ser o exemplo também do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se a gente fizesse um estudo de coorte. Então, pessoas com transtorno têm 1,22 maior risco de desenvolver trauma do que pessoas que não possuem transtorno. Então, esse 1,22 que eu quero que vocês gravem, que é o risco encontrado para desenvolver o desfecho. E aí eu quero que vocês entendam a interpretação do risco relativo. Então, quando o risco relativo é maior que 1, significa que o risco dos expostos é maior que o risco dos não expostos. Quando o risco relativo é menor que 1, significa que o risco dos expostos é menor que o risco de não expostos. E quando o risco relativo é igual a 1, a interpretação é de que o risco dos expostos é o mesmo dos não expostos, ou seja, não tem diferença nenhuma você ser do grupo de exposição ou de não exposição em relação ao desfecho. Para finalizar a nossa aula, então, eu trouxe para vocês esse estudo que eu desenvolvi durante a minha tese de doutorado
em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo principal foi verificar se crianças que já tinham sofrido trauma dental tinham um risco maior de sofrer novos episódios de trauma dental. Então, se a incidência de trauma era maior entre crianças que já tinham trauma ou não fazia diferença em relação ao grupo de crianças sem trauma. Então, vamos pensar na aula de hoje. Quem é o grupo de exposição? Crianças com trauma. Quem é o grupo de não expostos? Crianças sem trauma. E aí a gente vai investigar ao longo do tempo para verificar se após algum tempo esse grupo de crianças com trauma vai apresentar um risco maior de desenvolver trauma do que o grupo de crianças que não tem trauma. Então, vamos ver como que a gente conseguiu fazer esse estudo. Inicialmente, a gente fez um estudo transversal. Então, a gente coletou dados de 2.260 crianças escolares de 11 a 13 anos de idade que viviam em Biguaçu, no sul do Brasil, lá em Santa Catarina. Na segunda fase, foi desenvolvido um estudo de caso controle. Então, como que foi feito esse caso controle? Foram selecionadas as crianças com trauma, para ser o grupo de casos, e o grupo controle, crianças pareadas, por idade, por sexo, por escola, só que as crianças do grupo controle não apresentavam o trauma, né? Então, eram crianças parecidas com as crianças do grupo caso, porém sem o trauma. E na terceira fase, aconteceu 2 anos após essa coleta de dados do estudo de caso controle, foi feito um acompanhamento dessas crianças do grupo caso e dessas crianças do grupo controle. Foi feito um acompanhamento por 2 anos para verificar os novos casos de trauma nos 2 grupos. Quando, ao final de 2 anos, o que foi encontrado? Foi encontrado que adolescentes com trauma mostraram 4,8 vezes maior risco de novos episódios de trauma do que adolescentes sem trauma. Então, isso é um dado que eu queria comprovar, porque eu já tinha visto muito na clínica. A criança sofre o trauma, daí a pouco a criança sofre um novo episódio de trauma. Por quê? Porque tem todo um comportamento de risco associado ao trauma dental. E isso eu já tinha observado na clínica, mas eu queria provar cientificamente. E consegui provar através desse estudo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar esse artigo para vocês lerem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. O estudo de coorte não tem muita coisa para ser falada, por isso que eu fiz essa aula bem curtinha. Que eu quero é que vocês entendam o cerne de cada desenho de estudo. Tá? Para que vocês consigam ler um artigo, identificar qual é o desenho de estudo daquele artigo. Esse é que é meu objetivo nessa disciplina de metodologia científica. E nós temos agora, que a partir de agora, então, marcar a nossa prova. Eu quero fazer uma prova aberta com vocês em relação a esses desenhos de estudo, tá bom? Então, um abraço para todos e qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá? Se alguém não estiver conseguindo ouvir, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço para todos.